Um bom líder é um bom professor. Negócio pode mais. Olá, sou Lídia Souza, gestora de empresas e contabilista certificada. Seja muito bem-vindo ao meu podcast, onde vou partilhar contigo a minha experiência, dicas e ferramentas para te ajudar a ti e ao teu negócio poderem mais. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Negócio Pode Mais e hoje eu quero partilhar contigo algo que eu vi numa revista e que para mim fez todo sentido, nomeadamente foi na revista Executive Digest, uma revista que fala sobre gestão, sobre gestores, sobre liderança, e numa entrevista dada pelo Sr. Miguel Garcia, que é administrador da Garcia e Garcia, ele diz esta frase: realmente um bom líder tem de ser um bom professor. Isto para mim fez todo sentido. Fez todo sentido porquê? Porque efetivamente um bom líder é aquele que ajuda a pensar, que ajuda outras pessoas a crescer, que ajuda a resolver problemas. E se tu nunca pensaste nisto desta forma, deixa-me partilhar contigo um pensamento que eu quero te levar a refletir neste caminho que é ser empreendedor e que é também ser líder. Tu não nasceste líder, tu há de ser líder se não és já no teu negócio, mas para que tu comeces a trilhar esse caminho, tu vais ter obrigatoriamente de aumentar a equipa, de ter mais pessoas contigo. E isso faz-se ensinando. Ou seja, quando tu chegas àquele momento em que tu pensas assim: se eu não puser mais pessoas na equipa, eu não vou crescer. Então aí tu realmente inicias o teu caminho na construção daquilo que tu há de ser como líder. E tu, para teres alguém na tua equipa que realmente acrescente valor e que realmente faça a diferença, tu tens que ensinar. Vais ter que ensinar obrigatoriamente como é que funciona o teu negócio, as várias etapas do teu negócio, como é que tu queres que as coisas sejam feitas. E a partir daí, tu estás a ser professor. Mas mais do que ser professor, e estamos a falar de um bom professor, tu tens que não cair no erro em que muitos gestores caem, que é o facto de quererem que os outros façam tudo como eles fariam, exatamente como eles fariam, não explicar porque é que querem que isso seja feito dessa forma e não ajudarem a que as equipas desenvolvam autonomia. Se tiveste a oportunidade de acompanhar as minhas mais recentes partilhas nas redes sociais, eu partilhei que ter um negócio é praticamente ter um filho. Então, assim como existem etapas no crescimento dos nossos filhos, também existem etapas no crescimento dos nossos negócios. E nós temos que ter conhecimento e ferramentas para nos adaptarmos o mais depressa e bem possível a essas etapas. Então, aqui, o verdadeiro papel enquanto líder do teu negócio vai ser tu começares a construir equipa. E ao construir equipa, tu tens que ensinar, ou seja, transmitir conhecimento. Para algumas pessoas isto pode fazer sentido, para outras não. Mas a verdade, e isto tem muito a ver com a experiência que eu já passei nos trabalhos onde estive, somos todos muito diferentes. E tu, como líder, vais ter que perceber que todas as pessoas são diferentes e vais ter que, sobretudo, saber observar e perceber como é que essa pessoa assimila melhor o conhecimento e como é a melhor forma, a mais eficaz, de tu transmitires esse conhecimento a essa pessoa. Porque, às vezes, o que pode ser lógico para nós, o que pode fazer todo sentido para nós, o que é óbvio para nós, pode não ser para as outras pessoas. Então, tu tens que ter como máxima explicar o óbvio. Explicar o óbvio como se estivesses a explicar, nós não queremos chamar ninguém de néscio, obviamente, mas como se tu estivesses a explicar a uma criança de 5 anos. Então, basicamente é, ok, tu queres que as coisas sejam feitas de uma determinada maneira,
Mas se tu explicares a lógica por detrás de tu quereres que aquele processo seja feito daquela forma, mais facilmente tu terás a aderência das pessoas, porque as pessoas fazem melhor aquilo que compreendem. Depois, como papel de um bom professor, tu também tens o papel de fazer com que as pessoas se desenvolvam. Portanto, o teu papel é desenvolver as competências das pessoas. Muitas vezes, e tu vais te deparar propriamente com isto, as pessoas não acreditam nelas ou não acreditam que têm aquela capacidade. Mas tu tens que ver além daquilo que as próprias pessoas acreditam. Então, tu deves acreditar no potencial, deves realmente ser muito observador para perceber o potencial que aquela pessoa pode ter, que ela própria até pode não perceber, mas que tu percebes e que tens a responsabilidade de fazer desenvolver. E uma das melhores e mais desafiantes funções de um bom líder é realmente preparar outras pessoas para liderar. E isto, obviamente, tem a ver com o crescimento do teu negócio. É algo que me entusiasma imenso, é poder perceber e ver este caminho, que é tão lógico, que faz tanto sentido e que é realmente o caminho que eu desejo que todos os negócios tenham. É a etapa em que tu, como líder, estás responsável por criar outros líderes que vão gerir, que vão ser responsáveis por outras pessoas, por outras equipas, dentro daquilo que é o teu negócio. E isso é extraordinário. Porque quando isso acontece, a empresa cresce para além do líder, cresce para além da pessoa que o criou. E é extremamente empolgante, motivante perceber que o nosso negócio já praticamente se faz sozinho. Portanto, a verdade é que os negócios crescem quando têm líderes que se preocupam verdadeiramente com o crescimento das equipas, que se preocupam em formar as equipas e que cultivam uma cultura de aprendizagem. E, e é algo que eu defendo no meu negócio, é a aprendizagem contínua, é algo que eu defendo com os meus clientes, que é o superpoder dos empreendedores de estar continuamente a aprender. E se eu não soubesse que isso é extremamente importante, eu não voltava a dizê-lo agora. Que tu, como líder, és responsável por transmitir o conhecimento, por formar as equipas, por potenciares o crescimento do teu negócio através das tuas pessoas. Se tu não fazes isto, ou se estás há muito tempo a trabalhar no teu negócio sozinho, isso a médio e longo prazo não vai resultar, porque o negócio tem que crescer e tu tens uma capacidade. Não vais conseguir fazer com que o teu negócio cresça se tu próprio não te permitires crescer. Então, o negócio cresce à medida do seu criador, mas também cresce para além do seu criador a partir do momento em que tu dás o conhecimento, partilhas o conhecimento com a equipa. E tu próprio tens a humildade de assumir que precisas de uma equipa que te ajude a fazer crescer o teu negócio. E então, aí sim, tu estás a potenciar o teu negócio. Muitas pessoas veem isto do lado da despesa, do lado do investimento, mas a verdade é que tu crias capacidade instalada para poderes fazer muito mais do que realmente fazes agora. Outro dia, num jantar de empreendedores, a empreendedora estava a partilhar comigo que tinha acabado de pôr a primeira pessoa na sua equipa. E claro que isto é um desafio, eu sei, porque já passei pelo desafio e tivemos a partilhar experiências. E foi extraordinário, porque a certa altura eu dei este exemplo para a fazer entender que o que ela estava a fazer era a coisa certa. Primeiro, a coisa certa é ter metido uma pessoa na equipa. A segunda coisa certa é que ela estava a ensinar essa pessoa. Mas o que ela partilhava comigo é que achava que estava a ter menos tempo do que tinha quando estava sozinha. Então parecia que estava a fazer menos. E eu dei-lhe esta figura de estilo, esta comparação. Pensa nesta situação como
aqueles carrinhos que nós tínhamos quando éramos pequenos, que nós puxávamos para trás e carregávamos para baixo para eles ganharem tração e depois largávamos e eles de repente aceleravam sozinhos e andavam sozinhos. Lembras-te desses carrinhos? Eu era menina, mas eu lembro-me perfeitamente de brincar com estes carrinhos e achava imensa piada. Então, o que é que isto tem a ver com o facto de estares a ensinar uma pessoa dentro da tua equipa? Precisamente isso. A fase em que tu estás a ensinar a tua pessoa, a ensinar a tua equipa, é a fase em que tu estás a dar tração ao carro e a carregar para baixo. Parece que tu estás a andar para trás, mas tu não estás a andar para trás. Tu estás a ganhar tração para depois acelerares e ires muito mais rápido. E é isto que o crescimento das equipas faz no negócio. Quando nós investimos o tempo em ensinar-lhes, nós investimos o tempo em delegar competências, nós investimos o tempo na cultura de aprendizagem e em formar líderes, nós estamos a potenciar e a acelerar o nosso negócio porque estamos a desenvolver competências que vão além de nós e estamos a desenvolver pessoas que vão multiplicar a nossa atividade e, portanto, estamos a ganhar tração para andar muito mais depressa e fazer muito mais. Faz sentido para ti? Para mim fez todo sentido, mas olha, eu gostava que tu partilhasses aqui nos comentários, no vídeo ou no podcast, o que é que tu achaste desta comparação? E se para ti fez sentido? A verdade é que eu quero que tu penses numa coisa muito simples. Para tu avaliares se realmente estás a ser um bom professor ou se eventualmente estás a ser um bom líder e a fazer as coisas da forma certa, basta que tu te faças esta pergunta muito simples. Se tu amanhã não estiveres na tua equipa, no teu negócio, a tua equipa fica parada ou sabe exatamente o que tem que fazer? Se tu vês pela equipe, o trabalho que a tua equipa desenvolve, que independentemente de tu estás ausente, as coisas funcionam e eles sabem o que têm que fazer, então muitos parabéns porque estás a sair muito bem no papel de professor líder. Se tu vês que se tu faltares ninguém trabalha porque ninguém sabe o que é que há de fazer, então aí tu tens algo a fazer e tens trabalho a fazer. A boa notícia é que ser líder aprende-se, saber liderar aprende-se, saber a comunicar também se aprende. Portanto, se isto são ferramentas, conhecimentos que tu sentes que precisas desenvolver, então está na hora de tu procurares quem te os possa ensinar. Se tiveres dúvidas, fala comigo, manda-me uma mensagem direta, deixa um comentário que eu terei todo o gosto em ajudar-te. Por hoje, fico por aqui neste podcast. Espero que tenha feito sentido para ti e espero-te para a semana em mais um podcast Negócio Pode Mais. Muito obrigada pelo tempo que investiste em ti e no teu negócio. Se achaste que este conteúdo é útil e pode ajudar alguém, partilha com quem quiseres. Encontramos-nos aqui para a semana porque o teu negócio pode mais.